Bom dia, meninos, tudo bem? Meninos, hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Na aula passada nós falamos sobre o Haiti, então, a independência do Haiti. Então, nessa aula a gente já vai passar para a América Espanhola, tá? Então, quais foram os processos sobre a independência da América Espanhola? Foi o processo de libertação das colônias espanholas. Isso aconteceu aproximadamente no ano de 1810 a 1830 e seus principais fatores foram a crise geral do antigo regime, que era o enfraquecimento das potências coloniais, o iluminismo, que nós estudamos lá no início do ano, antes do iluminismo, século das trevas, depois do iluminismo, século das luzes, a independência dos Estados Unidos, a Guerra Napoleônica, que foi dividida em dois períodos, o período do consulado e o período do império, a Revolução Industrial, que nós também já estudamos sobre ela, e a doutrina Monroe. E quais foram os fatores internos? Foi o pacto colonial retardando o desenvolvimento dessas colônias, a desigualdade social, e com a Revolução do Haiti, que aconteceu no ano de 1791 a 1804, quais foram seus principais fatores? Foi o caso excepcional da independência, que teve como líder Toussaint Louverture, no ano de 1794. No ano de 1801, a abolição da escravidão também foi um dos principais fatores, que constava ele lá no Código Civil Napoleônico, que nós também estudamos lá na Era Napoleônica, né? A restauração à escravidão nas colônias. No ano de 1804, teve a consolidação da independência, a primeira república por escravos, por ex-escravos, o governo popular nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos também não reconheceram a independência, proibiram então o comércio, que eles tinham essa ligação com o Haiti, então eles já não poderiam mais comercializar com o Haiti. No ano de 1838, nós tivemos também a indenização paga pelo Haiti à França. Essa indenização foi no valor de 600 milhões de francos suíços, que é a moeda utilizada na época lá, tá? E isso veio da falência do Haiti também, devido a essa grande proporção paga. Quais são os seus precursores dessa época? A rebelião indígena, que aconteceu em 1780, com um massacre de aproximadamente 80 mil pessoas. Os crioulos, que lideraram provisoriamente a Venezuela, foram presos e também mortos. Com a Guerra da Independência, teve como intervenção o Napoleão Bonaparte, né, na América Espanhola, e depois disso também a deposição do rei Fernando VII. No ano de 1810 a 1814, aconteceu que os crioulos tomaram o poder na América amparando-se nos cabildos e formando juntas governamentais com o apoio da população que ele morava, derrotados após a restauração da monarquia na Espanha. Então, gente, quais são as características da Revolução Vitoriosa, que aconteceu no ano de 1817 a 1825? Vamos lá, então, as principais características. Essas características, a primeira foi a união da elite crioula, que fortaleceu os militares e também o controle sobre os populares, os movimentos populares da época. A segunda característica desse período da Revolução Vitoriosa foi a revolta dos liberais na Espanha, com o envio de tropas coloniais para a Espanha, para estar guerreando. A terceira característica foi a ruptura com a Espanha. Então, eles já não tinham mais contato com a Espanha. E o apoio também dos crioulos. O apoio da ING e dos Estados Unidos
Ambos interessados em novos mercados, eles tinham como libertação da Venezuela em direção ao Peru. Então, do norte para o sul, né? Eles saíam do norte e iam para o sul. Em San Martín, a liberação da Argentina em direção ao Peru também. Eles saíam do sul e iam para o norte, já era o contrário. Então, eles saíam do sul e iam para o norte. O apoio popular também era muito importante nessa libertação de escravos que estava existindo nessa época, tá? Então, vamos lá. E na época de Bolívar e o Pan-Americano, que nós já falamos também sobre o Pan-Americano na aula passada. Então, Bolívar consolidava a independência. E qual que era o objetivo? Era instituir o pan-americanismo. O que era esse pan-americanismo? Era uma unidade política de toda a América independente, América uno vós, ou os caos vós devora. O objetivo dessa América era fortalecer a América para impedir o domínio de grandes potências como a Inglaterra e os Estados Unidos. Bolívar também não conseguiu o apoio dos demais líderes crioulos para implantar esse pan-americanismo. A Inglaterra financiou o nacionalismo dos líderes crioulos como uma forma de manter a fragmentação e a fragilidade da região, facilitando seu domínio sobre a América independente. Bolívar, derrotado também e abandonou a luta pelo pan-americanismo. Quais foram as consequências dessa independência? Na política, caudilismo, poder político nas mãos da elite crioula. Então, esse era o nome que levava essa elite crioula da época. A fragmentação política do nacionalismo, o republicano, os clientismo, paternalismo, todos esses faziam parte da política e as consequências da independência da América Espanhola. Então, também esse povo não tinha representabilidade no poder. A economia era um modelo agroexportador. Então, eles exportavam a sua agricultura. Na indústria, o seu desenvolvimento também era atrasado. A inserção da região na DIT, a dependência externa, a estrutura latifundiária também, todos esses eram fatores da consequência da independência da América Espanhola. Na sociedade, o baixo desenvolvimento educacional, o atraso no desenvolvimento da cidadania, o atraso no desenvolvimento urbano, a estrutura oligárquica. Então, tudo isso também fazia parte lá da independência da América Espanhola. Eu espero, meninos, que esse videozinho tenha ajudado vocês a entender mais um pouco sobre essa independência da América Espanhola, tá? Então, até a próxima aula.